Às vezes, o microempreendedor, ele sente que ele deve facilitar a vida do cliente dele. Sim. E acaba por achar que a troca de mensagens vai ser 100% válida. Mas o que a gente tem que nos ater é que, muitas vezes, o cliente ele não está entendendo como é a prestação de serviço, como funciona aquela relação. E ali vai existindo muitas brechas. Sim. Muitas brechas, por exemplo, sobre como vai ser o pagamento, sobre qual é o escopo da prestação de serviço, até onde vai os limites. Então, assim, parece fácil conversar no WhatsApp até surgir um problema, até surgir uma dúvida. O episódio de hoje é um oferecimento da Izar BMW, revendedora oficial BMW em Teresina. Uma marca que acredita no poder das escolhas, da autonomia e do protagonismo feminino. Ao valorizar trajetórias reais e cheias de propósito, a Izar BMW se conecta com mulheres que, assim como as nossas convidadas, estão sempre movimentando, guiando suas próprias histórias com coragem, presença e visão de futuro. E se você quiser viver essa experiência de perto, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code na tela e agendar agora mesmo o seu test drive. Seu próximo passo pode começar com uma escolha poderosa. Para começar o episódio de hoje, vamos falar de MEI. O Brasil ultrapassou a marca de 24 milhões de empresas em funcionamento no país, de acordo com os dados da Receita Federal. Desse total, metade é composta por microempreendedores individuais. Você sabia que muitas empresas perdem dinheiro, tempo e até clientes por erros jurídicos que poderiam ser evitados? Já pensou como a prevenção pode ser o maior investimento? Hoje vamos falar sobre como proteger a sua empresa, evitar prejuízos e ter segurança nas suas relações profissionais, principalmente se você é uma prestadora de serviços, mentora, médica, dentista ou uma consultora. No Brasil, ainda é muito comum que empresários só procurem um advogado quando o problema já está instalado. Mas será que dá para mudar isso e transformar o jurídico em um verdadeiro parceiro do crescimento do seu negócio? Vamos nos guiar nesse universo. Temos uma convidada muito especial, a doutora Maria Paula Costa. Ela é advogada especialista em direito empresarial, com foco em proteção jurídica, prevenção trabalhista e contratos inteligentes. Doutora Maria Paula, seja muito bem-vinda ao Elas Têm Poder. E vamos aqui, né, conversar sobre esse tema que é tão importante para a saúde e para a longevidade das empresas. Maravilha, eu que agradeço o convite. E aí, eu já quero logo lhe perguntar, fazer a primeira pergunta com relação ao MEI, né? Hoje, a gente também resolve muita coisa no WhatsApp. Sim. Então, às vezes, eu quero, sei lá, contratar um serviço, quanto é e tudo. Então, essa coisa do WhatsApp, até quando isso é interessante para quem é um microempreendedor, isso é seguro, isso pode, de alguma forma, sei lá, acontece um problema, isso vale como uma prova, ou o que você, como advogada, orienta? Pronto. Às vezes, o microempreendedor, ele sente que ele deve facilitar a vida do cliente dele. Sim. E acaba por achar que a troca de mensagens vai ser 100% válida. Mas o que a gente tem que nos ater é que, muitas vezes, o cliente ele não está entendendo como é a prestação de serviço, como funciona aquela relação. E ali vai existindo muitas brechas. Sim. Muitas brechas, por exemplo, sobre como vai ser o pagamento, sobre qual é o escopo da prestação de serviço, até onde vai os limites. Então, assim, parece fácil conversar no WhatsApp até surgir um problema, até surgir uma dúvida. Então, aqui mesmo, né, aqui no estúdio, Sim. já aconteceu de uma situação onde a gente até tinha um contrato, mas a gente acabou se despreocupando um pouco e foi falando ali com o cliente pelo WhatsApp e ele entendeu que teria um direito a mais que não tinha. Perfeito. E gerou uma situação que não foi muito agradável, né? E aí, então, esse MEI, o dono da lanchonete pequenininha, o dono, sei lá, uma pessoa que tem ali... Uma maquiadora, né? Uma cabeleireira.
como é que ela pode fazer, assim, para se proteger? Eu gosto de falar que, às vezes, a pessoa fica com receio de usar um contrato. E o contrato, a pessoa sente assim, mas será que isso não vai afastar o meu cliente? Então, eu indico você ter um termo de aceite. E o que seria isso? Seria um documento que você pode montar como se fosse a sua proposta de serviço. E aí, lá você deixa claro, por exemplo... Vamos citar maquiadora. Sim. A maquiadora, ela vende um pacote de serviços, 4 maquiagens. E ali ela deixa claro o preço, qual o possível horário de atendimento, se esse atendimento vai ser no salão ou vai ser a domicílio. Então, você cria um PowerPoint ali com sua proposta de serviço e coloca embaixo um espaço para o seu cliente assinar, como se fosse um termo de aceite. Isso aí, então, é válido para qualquer tipo de reclamação e tal. Isso, tipo, é uma proteção para aquela prestadora de serviço. Perfeito. Claro que o ideal é mesmo ter um contrato. Sim. Mas se você não tem um contrato, que tal você pegar a sua proposta de serviço e colocar no final com um termo de aceite, certo? Para aquele seu cliente dar ali um aceite, ou pelo menos puxar a mensagem no WhatsApp e dizer assim, ok, concordo com os termos, tá? Para lhe gerar mais segurança do que um mero diálogo. Sim, uma conversa que fica ali solta, né, no WhatsApp. Isso. E aí também uma coisa que eu até anotei algumas coisas aqui que são corriqueiras de acontecer, né? Sim. Às vezes a pessoa tá ali e contratou, sei lá, 2 horas de um determinado serviço. E lá no termo, nesse PowerPointzinho que você falou, no PDF, né? Tá lá o valor. Aí vocês continuaram a conversa e houve ali um desconto, alguma coisa. Sim. E aí, depois, lá na frente, a pessoa vai querer de novo aquele serviço e vai dizer, não, mas o valor era aquele, que era menor. Sim. Né? Então, é por isso que é importante estar tudo muito bem discriminado com a data. Isso, aquilo que você não deixa claro, levanta dúvidas, levanta algumas hipóteses. E você vai se sentir naquela de não ter o que argumentar. Sim. Né? Então, quando você tem ali uma proposta bem redigida, até mesmo assim um PowerPoint ali desenhando sua proposta, o que inclui a sua prestação de serviço, isso vai lhe gerar mais segurança do que um simples áudio ou aquela simples troca de mensagem. Porque, como você explicou, às vezes a pessoa vai entender assim, não, mas aqui você me deu um desconto, e aí numa outra contratação vai querer o mesmo desconto. Sim. Enfim, torna aquela relação, às vezes, até desgastante para você como prestador de serviço. Sim. Porque, às vezes, você está pagando para trabalhar. E a gente também pensa sempre, né, o leigo e tal, quem tem uma empresa menor, que é muito caro buscar um trabalho, sei lá, uma assessoria de um advogado, uma orientação. Mas, às vezes, por falta disso, termina saindo mais caro, né? Porque aí ele não tem aquela orientação. Sim. E aí toma prejuízo ou corre mais riscos. Mas ainda falando de MEI, existe também uma outra coisa, que é aquela questão do faturamento. Perfeito. Né? Eu não, como é que faz aí com a orientação com relação a essa questão do limite de faturamento e como essa empresa, microempresa, deve se comportar? Perfeito. O MEI, ele, de certa forma, ele fica limitado, né? O MEI, por exemplo, ele só pode ter um funcionário. Ele também tem um faturamento X que ele não pode atingir. E também, ele não pode ser sócio em outra empresa. Então, de fato, para você se manter como microempreendedor, você tem que cumprir certos requisitos. Mas o que eu sempre falo, se você vai deixar de ser MEI, ou por uma decisão sua, ou porque, de fato, você não se adequa mais à realidade do MEI, isso é bom. Isso significa que você está tendo um crescimento de faturamento, isso significa que você vai precisar comprar ou contratar outros funcionários. Sim. Então, é uma coisa boa. Então, não pense que, eu vou deixar de ser MEI, olha, Sim. E agora o que eu faço? Não, pense como uma evolução, um crescimento, certo? Porque o MEI, de fato, ele vai ali lhe paralisar. Você vai ter um faturamento e depois daquele faturamento você não consegue mais ficar. Então, eu costumo dizer, queira deixar de ser MEI, porque isso significa que você está crescendo. Outra coisa também que acontece, que a gente vê, é essa pessoa que começou ali como um micro, né, e tal, ela vai pegando e ela não tem uma conta específica daquele negócio dela. Ela vai colocando na conta dela pessoal.
E isso também pode causar problemas mais na frente, não é? Exatamente, porque vai existir, de fato, uma confusão patrimonial. E isso, além de ser ruim, financeiramente, você não consegue se organizar. Isso também pode refletir em atingir todos os seus bens, né? Sim. E lembrando que o microempreendedor, ele já usa o seu nome, né? Ele usa o seu nome e uma sequência numérica como distintivo ali do seu PJ. Mas, assim, vamos deixar claro, toda empresa, ela deve ter o seu caixa separado, deve ter uma organização financeira. E é muito importante que, desde o início ali, você separe o que são contas pessoais, o que são contas da sua pessoa jurídica, para que no futuro você tenha respaldo de se proteger. Dizer, não, o meu patrimônio aqui não entra, certo? Sim. Isso é o meu patrimônio pessoal. Então, o melhor é sempre ter contas separadas. E realmente essa bagunça acontece, né? Acontece, no início, às vezes até com empresas maiores um pouquinho também, o empreendedor termina misturando as bolas, né? Fica naquela, não, deixa eu facilitar. Mas são facilidades que depois pode causar um problema. Sim. Né? Então, essa divisão é muito necessária desde o início. E na hora da contratação, né? Vamos lá, cresceu um pouquinho, deixou de ser MEI. Aí já passou a ser uma... como é que chama? Microempresa, pequena empresa, né? Empresa de pequeno porte. A empresa de pequeno porte. Na hora da contratação, quais são vamos dizer, os cuidados, né, de se tomar? Porque às vezes começa uma pequena empresa, sei lá, uma lanchonete. Sim. Aí tem lá, a mulher abriu, aí tem a irmã que trabalha com ela, tem o cunhado, tem não sei quem... E aí vai ficando daquela coisa bem informal. Aquele jeitinho brasileiro. E aí, quando a gente lida com pessoas, a gente sabe que é complicado. E existe mesmo a própria legislação. Perfeito. Então, de que forma é a melhor forma, né, de fazer essas contratações e de não ocasionar problemas lá no futuro para essa pessoa? Eu gosto de dizer sempre que, assim, mesmo que você seja pequeno, vamos supor, só tenham 4 funcionários, sou pequeno, sou empresa pequena, mas mesmo aí você precisa tomar os cuidados. Sim. Porque, eu gosto de lembrar, uma empresa grande, ela consegue suportar o baque de uma ação trabalhista. E uma empresa pequena, será se ela estar preparada? Geralmente não tem como estar. Então, assim, quando você for contratar uma pessoa, verifique qual a função você quer que essa pessoa execute. Verifique quais são as nuances daquela contratação. Se essa pessoa vai trabalhar à noite, né, após as 22 horas, tem que verificar o adicional noturno, certo? Se essa pessoa, quantas horas essa pessoa vai trabalhar na sua empresa? Eu preciso ter um controle de ponto? O que eu preciso fazer? Então, analise bem a legislação. Sabe? É muito interessante que mesmo no início da sua empresa, você sente com o advogado e explique para que ele possa desenhar, criar ali um projeto para a sua empresa. Sim. Que isso no futuro vai lhe dar muitos bons resultados. Você vai crescer seguro. E tranquilidade, né? E tranquilidade. Porque, infelizmente, às vezes por uma falta de conhecimento, por uma até certa inocência, sei lá, de alguns, eles cavam, vamos dizer, a própria sepultura, né? Porque eles vão criando ali, vão andando por um terreno muito perigoso, como se fosse uma areia movediça. Isso. Por exemplo, tem pessoas que elas estão recebendo seguro-desemprego e aí elas vão lá para uma seleção de trabalho, de emprego, né? E aí ela pega e faz a entrevista e tal, a pessoa gosta dela. Na hora da contratação, ela diz assim, olha, será que você pode, né, segurar aí, não assinar minha carteira, porque eu ainda quero receber as parcelas do meu seguro? E isso aí, eu quero agora lhe perguntar, né? Quero que a advogada fale quais são os riscos de uma simples, né? Você, às vezes, eu quero ajudar essa pessoa, sei lá, está passando por uma situação difícil. Esse simples bondade que você quer fazer, o que isso pode ocasionar? Olha, isso é muito perigoso. E isso é muito comum. E o empresário, ele não entende, mas ele está cometendo uma fraude. Sim. É uma fraude. E a gente tem que entender o seguinte. Quando uma pessoa está recebendo seguro-desemprego, significa que ela não pode receber nenhuma outra renda. A partir do momento que ela passa a receber uma outra renda, ela não deve mais receber o seguro-desemprego. Sim. E ao você não assinar a carteira dela, você está sendo um cúmplice.
Você está sendo um cúmplice fora da lei, né? Fora da lei. Então, assim, se alguém chegar para você e dizer isso, né, você empresário, você deve responder firme. Não, na minha empresa não é assim que funciona. Sim. A partir do momento que você entrou, você vai ser contratado, você vai fazer o exame admissional, você vai ter a sua carteira assinada e não aceite isso, porque isso é fraude. E se você concordar, inclusive se você disser, eu sabia que ele recebia seguro-desemprego, pronto, você está concordando. Tá se entregando, né? Né? Você está se entregando. Então, não aceite, isso é fraude. Inclusive, você pode ser condenado a devolver esse dinheiro, assim como o empregado também. Pois é. Certo? Então, é um risco muito grande. Então, é muito sério, né? Sério. Então, é importante, quem está aqui assistindo, ó, que tem empresa, não seja aceite, ela pequena, média ou grande, não aceite, não porque aceite. realmente vai... E outra, esse funcionário, ele pode, sei lá, se acidentar, acontecer alguma coisa, São vários riscos. E você não fez um admissional, e aí ele tá ali na sua empresa os 2 primeiros meses, e aí começa uma dor na coluna e diz que contrariou, que pegou essa doença no trabalho. E aí você nem fez o exame, ele nem tem carteira assinada. Olha a bola de neve que surgiu na sua empresa. Muita complicação, né? Então, não aceite. E eu gosto de dizer assim, você olha até a índole, né? Se o funcionário tá ali pedindo isso, né? Ele pode fazer o errado também dentro da sua empresa. Sim. Então, é como se ele estivesse iniciando aquele trabalho de forma errada. Porque ele sabe que aquilo que não pode. Isso. Né? Não é que nem empregada doméstica também, que às vezes não quer que assine a carteira pra porque não perder o benefício. Então, lá na minha casa eu nunca fiquei. Porque é um risco muito grande, muito né? grande. E o que as pessoas não sabem, isso é interessante. Existem fiscalizações do Ministério do Trabalho dentro de condomínios, certo? Então, pode sim, o Ministério do Trabalho pode descobrir que você tem uma funcionária doméstica e que você não assina a carteira dela. Que a pessoa às vezes pensa assim, não, na minha empresa eu não vou aceitar isso, mas na minha casa tudo bem. Né? Mas não pode, né? Não, e existe fiscalização. Sim. O Ministério do Trabalho fiscaliza também. E com relação a ponto, por exemplo, né? É horário de entrada, de saída e tal. Por exemplo, lá na nossa empresa, uma das nossas empresas, uma época, aconteceu de... Eles já tinham, né? Já ganhavam hora extra, mas queriam fazer mais. Então, às vezes, ficava... lá, andando à toa e não ia bater o ponto. Então, qual a orientação, assim, que você pode dar para um empresário que está aqui agora, seja até um menor, né? Para ele também se resguardar disso, porque isso também causa uma dor de cabeça bem muito boa, grande, né? Você ter um registro de ponto hoje, ele é muito importante, principalmente se você quer ter um acordo de compensação de horas, ter um banco de horas na sua empresa. Então, de certa forma, é sempre muito importante que o funcionário ali registre entrada, intervalos, saídas, e que caso um dia ele tenha que se ausentar, que ele possa usar daquele banco de horas, ou se um dia você precisar dele, que você possa compensar ao invés de pagar horas extras. Então, é muito importante que exista esse registro, até caso, por exemplo, seu funcionário de assinar a justiça. Eu nunca tive intervalo. Se você tiver o registro, você tem como comprovar que ele tinha, sim, intervalo. Então, é sempre importante. Muitos empresários pensam assim, mas eu tenho menos de 20 funcionários. Mesmo assim, eu devo ter? A minha indicação é que tenha. Por segurança, Por segurança. E também vamos pensar em crescer. Hoje você tem menos de 20, mas se no futuro você tiver mais, já vamos implementar isso. É verdade. Então, é sempre bom. E é uma segurança. É algo mais... simples do que a gente imagina. Principalmente os pontos digitais. Hoje em dia tem tanto ponto digital que são maravilhosos, assim, que te permite ter uma segurança, que já vão calculando ali a horas dos funcionários. Então, é válido e é uma segurança a mais. E com relação ainda à contratação, eu anotei aqui também que tem aquela questão do período de experiência, né? E, às vezes, nessa história do período de experiência... também entra essa história, não, eu vou deixar ele aqui 1 mês, 2 meses, para ver se dá certo, depois eu assino a carteira.
Isso não Também pode. é outra confusão que esse empresário cria para si mesmo, não é isso? Sim, porque assim, às vezes, acho que a pessoa até confunde. Período de experiência, tem ou não tem que assinar a carteira? Tem, né? Tem que assinar a carteira. Lembrando que o período de experiência, ele pode ser até 90 dias, certo? Mas você pode ali firmar um contrato de experiência por 45 dias e pode vir a renovar desde que ele respeite o limite máximo de 90 dias. Mas esse período de experiência, ele tem que estar com a carteira assinada, tá bom? Tem que fazer o exame admissional, então tem que seguir todos os procedimentos de contratação. Lembrando que você tem que fazer um contrato escrito, tá? Certo. Contrato Assinado. escrito, mesmo assinado pelo seu funcionário. Então, não existe experiência sem carteira assinada. Costumam falar até o termo carteira branca. Pois é. E aí, às vezes, tem alguns empresários que eles têm... Sei lá, eles ficam com raiva dessas orientações. Mas, na realidade, é uma proteção. É uma proteção, pra empresa, exatamente. não é isso? E assim, muitas vezes o empresário diz assim, mas o funcionário não sabe sobre isso. Isso é um total mito. Hoje as redes o que sociais, eles mais sabem, né? Hoje as redes sociais possibilitaram que a pessoa, não só as redes sociais, se você pesquisar no Google, essa informação está lá. Então, você como empresário tem que ter esse conhecimento, Sim. certo? Você tem que cada vez mais também saber sobre essas informações. E com relação à passagem, assim, vamos dizer, eu estou ali, entrevistei a pessoa, papapá. E para a gente saber se aquela pessoa não é um criminoso. Assim, o que a lei fala? Quando o funcionário, digamos, ele entra na sua empresa e ele é preso, se tiver uma condenação transitada em julgado, é um caso que você pode encerrar o contrato de trabalho, certo? Mas, assim, às vezes você, de fato, não tem acesso a essa informação. E por isso que é interessante também o período de experiência, né? Que se você verificar alguma circunstância na sua empresa ou se você descobrir alguma situação, durante aquele período de experiência você já encerra. Se você não quiser esperar os 90 dias, você indeniza o período que faltar. Então, é isso. Às vezes você não sabe das informações, por isso você tem que estar sempre ali ligado, entender. E ter alguém orientando, Ter alguém orientando, que é muito importante. Mas, às vezes, a empresa passa por isso, né? Já aconteceu do funcionário desaparecer, né? E quando a gente foi descobrir, ele estava, de fato, preso, né? Então, a gente teve que esperar passar o trânsito em julgado da condenação desse funcionário e só aí que a gente pôde encerrar o vínculo contratual do contrato de trabalho dele. E aí, nesse tempo que ele não estava indo trabalhar, como é que a empresa se... Tipo, assim, tem que pagar o salário? O contrato de trabalho fica suspenso, certo? Fica suspenso até, de fato, o trânsito em julgado. Entendi. É muita história, então por isso que é importante, né? São muitas situações que acontecem. Por exemplo, esse exame admissional que você falou. Dependendo de algumas, vamos dizer, atividades e tudo. Já aconteceu também com a gente de uma pessoa da área de limpeza. Que na época a gente não pedia tudo enquanto era exame, tinha sido aquele exame padrão. E aí acontecia da pessoa às vezes chegar e já ter um problema, só que ela fica caladinha. Aí depois que está na empresa, depois de um certo tempo, aí ela diz que adoeceu na empresa. Isso e a empresa vai ter que pagar, porque ela não tem como provar. Isso, por isso que é importante também o exame periódico. Então, ali na sua empresa, a cada 8 meses, verifica um período de tempo e vai colocando seus funcionários para fazer o exame periódico, para verificar como é que está a saúde do trabalhador, certo? Além de ter todos os cuidados, ter os laudos, né? O LTCAT, o PCMSO. Então, toda essa blindagem que você colocar na sua empresa, isso vai te trazer segurança. Sim. Certo? E vender folga e vender férias. Ai, gente, isso aí é terrível. Eu até deixei anotado aqui, né? É comum o funcionário pedir para vender a folga. Não tirar intervalo para sair mais cedo ou trocar férias. Então, essa coisa que às vezes eles vêm conversar, olha, é porque eu estou precisando de dinheiro, é porque eu quero pagar não sei o quê. E aí, isso é um perigo também, Isso é um perigo. O funcionário ele tem que ter o descanso semanal remunerado. E também, o funcionário, ele muitas vezes, ele quer, assim, esse dinheiro, mas depois ele vai dizer que a empresa obrigava ele a trabalhar durante o descanso. Pois é. O empregado, ele nem vai sequer dizer que recebeu por aquilo. Ele vai dizer, olha, a empresa me obrigava a trabalhar
E a empresa, por comprar, também estava errada. Sim, porque então, não não pode, compre, né? não compre de forma alguma. Descanso deve ser mesmo no descanso, deve estar em casa, tá? E se atentar muito para esses pedidos, porque esses pedidos, às vezes, você não vê maldade. É como assim, um funcionário diz, mas você já vai contratar um freelancer, me contrata, me coloca para trabalhar, se mostra até disponível. Sim. Mas essa disponibilidade, ela vai custar caro, certo? Porque aí você vai ter que pagar de novo, e aí você vai ter que pagar de forma indenizada, enfim. É bem mais grave. Muitos funcionários até entram pedindo danos morais, alegando que adoeceu no trabalho, alega burnout. Então, assim, não aceite isso de comprar folga, não faça isso. Então, eu ia até entrar agora nesse assunto que se fala muito hoje, né? Do assédio moral, do celular. Quais são as orientações que você, como advogada, pode dar agora para o pequeno, micro, grande, enfim, qualquer pessoa que tem um colaborador que seja, né, com relação a essas questões? Porque, assim, toda empresa ela tem que gerar um lucro. Sim, exatamente. Porque senão ela não tem nem o dinheiro para pagar, né, todo mundo. Não tem que pagar então, nada. A empresa ela nasce porque ela tem alguma coisa para vender, né? Perfeito. Tem alguém querendo comprar, né, e vai pagar por isso. E aí existem as metas. Então, a gente sabe, sim, que tem todo tipo de empresa, né? Que tem empresas que são realmente desumanas, que são empresas que não respeitam e tal. Mas, de qualquer forma, o trabalhador, o colaborador, ele passa por uma entrevista de seleção, ele é comunicado, né, do que se faz naquela empresa, de qual será a função dele e tal. E aí tem muito isso hoje, a gente vê muito essa coisa de, eu estava sendo assediada, eu adoeci emocionalmente. Muita gente por fala conta, sobre burnout, né, porque estava me obrigando a fazer isso, aquilo, outro. Cobranças excessivas. Aconteceu uma vez comigo, né, nas nossas empresas, eu recebi um direct não, a gente tem uma ouvidoria, que só eu tenho acesso a essa ouvidoria, eu e meu esposo. Aí a pessoa vai lá e escreve o que quiser, não é identificada, né? Só que essa pessoa até se identificou e disse que estava sendo assediado moralmente pelo gerente, e que ele estava até mal, estava depressivo, estava cheio de questões, né? E tudo mais. Eu peguei, printei lá a história e mandei para o nosso sucessor, que é quem cuida de todas essas questões e que sabe mesmo do dia a dia. E aí, quando eu mandei para ele, a história era outra. Essa pessoa já tinha sido descoberta na empresa que ela estava cometendo atos ilícitos, para não dizer outro nome. Atos de improbidade. E ele estava tentando, de alguma forma, burlar, né? se movimentar ali para dizer que não era aquilo. Perfeito. Então, assim, como a gente pode, né, hoje em dia, se proteger? Porque eu vejo muito no Brasil, não sei se é só no Brasil, mas existe uma como é que eu posso dizer? Uma percepção do empresário como se ele fosse o vilão da história. O empresário é sempre o vilão, é o que explora as pessoas, é o que não tem coração, é tudo isso. Verdade. Mas quem está sentado também do lado da cadeira do empresário passa por tanta situação que ele fica assim, meu Deus, eu já tinha visto de tudo, mas isso aqui eu nunca tinha visto. Aí a gente pensa que já viu tudo, aí aparece outra coisa. Então, esse veio com essa história de dizer que ele estava sendo assediado, que ele estava com problema psicológico e tudo mais, que estava sendo perseguido por esse gerente. Quando, no entanto, ele tinha feito uma coisa muito grave e ia ser mandado embora da empresa. E tentou burlar, né, a situação. Geralmente acontece muito isso, assim, sua situação não é a única, muitas empresas passam por isso. E essa visão mesmo, de fato, que o empresário é ruim, é uma visão que a gente tem que quebrar, né? O empresário, ele fomenta, ele gera uma economia financeira, gera emprego. Então, essa visão é muito errada. Mas aqui, voltando desde o início da sua pergunta sobre a questão de regras, né? Uso de celular. Toda empresa tem que ter o seu manual, como se fosse seu manual, né? Então, você tem que criar para a sua empresa um regimento interno, o manual do seu colaborador.
E lá você vai colocar as regras da sua empresa. Por exemplo, o uso de celular. Você pode proibir o uso do celular. Por lei, você pode proibir? Sim, você pode. O empregador, ele tem um poder diretivo. Então, ele pode criar ali as regras da sua empresa. Claro, ele deve seguir a legislação. Sim. Mas, assim, proibir que o colaborador fique mexendo no celular do horário de trabalho. Muitas vezes, às vezes, o empregado, ele manipula alimentos. Olha o risco que tem ele ficar utilizando o celular. Então, assim, não utilizar o celular, utilizar a farda, utilizar equipamento individual. Então, o empresário, ele deve ter um regimento interno para ele colocar ali todas as regras da empresa dele. Sim. Certo? Sobre horário de trabalho, sobre, muitas vezes, a questão do atestado. Você pode colocar no seu regimento interno que o seu funcionário, ele deve lhe entregar o atestado em até 48 horas. Certo? Então, ali você deve estabelecer as regras da sua empresa. Isso é muito importante. Você pode ter 1, 2, 3, até 20 funcionários, 100 funcionários. Você tem que estabelecer as regras. Porque o funcionário, ele também pode alegar. Ah, mas eu não sabia. Não me foi dito. Não me foi dito. Então, a partir do momento que você tem um regimento interno, tem ali o manual do seu colaborador, você coloca as regras de trabalhar na sua empresa. E quando o funcionário descumpre, você deve punir. Punir como? Fazer advertência, fazer suspensão. E se houver uma recorrência ou algo muito grave, você deve demitir por justa causa. Aí é outro tema interessante, né? Que quem tem empresa sabe o quanto é desafiador fazer uma demissão por justa causa no Brasil. Não sei se em outro país. Mas é desafiador, eu acredito que também por despreparo mesmo da empresa, do empresário. Porque Receio. A gente, às vezes, não quer registrar determinadas coisas. Como nesse passo a passo que você acabou de falar, da advertência, né? Perfeito. Que a primeira, explique aí pra gente como é que é o processo. Engraçado que muita gente me pergunta. Maria, eu já dei 3 advertências, eu posso ir para a suspensão? Então, na verdade, tudo vai depender do que foi cometido. O que seu funcionário fez. Digamos, faltou de forma injustificada? Elabore uma advertência. Mexeu no celular durante o horário de trabalho? Uma advertência. Agora, vamos aumentar. Sim. Digamos assim, ele deixou de desligar uma máquina de uma operação da sua empresa, a máquina dormiu a noite inteira ligada e só foram verificar quando chegou. Olha a gravidade. A máquina podia explodir, a máquina poderia quebrar. Isso aqui é um caso de suspensão. E aí, vamos lá, o funcionário... Isso tudo tem que estar no regimento da empresa? Você precisa... É interessante que você deixe claro que a sua empresa vai punir, certo? Então, se houver o descumprimento, a sua empresa vai punir. Mas, necessariamente, mesmo que você não tenha o regimento interno, tem situações que são bem claras, né? Mas, assim, é importante que no seu regimento interno tenha lá. Por exemplo, gestão de punibilidade, das regras da casa, o que ocorre quando você descumpre as normas da nossa empresa, para deixar claro que se o funcionário descumprir, ele vai receber uma advertência, uma suspensão, de acordo com a gradação do que ocorreu, certo? Porque a lei determina que a gente tem que ter uma graduação, certo? Agora, se o funcionário for pego furtando a sua empresa... Já aconteceu. Ele pode não ter feito nada anteriormente, mas o furto é uma quebra contratual muito grande, certo? É um ato de improbidade. Não tem como você continuar a relação ali, aquela relação trabalhista com o funcionário que lhe furtou. Então, se você tiver provas, imagem de câmera de segurança, relatos de um cliente, você pode demitir por justa causa. Sem medo. Uma vez aconteceu em uma das nossas empresas que a pessoa chegou, não era o dia dele trabalhar, né? Era tipo escala. Aí ele entrou, olhou para o lugar onde tinha a câmera, pegou uma cadeira, subiu, baixou a câmera. Sim. Aí depois ele subiu nessa cadeira e pegou a bolsa, a mochila da colega de trabalho dele. Nossa. E tirou o dinheiro que era o salário dela. E aí, enfim, aconteceu isso. No final do dia, a pessoa, né, a colega lá foi ver, não tinha o dinheiro dela e tal. A gente foi olhar e a gente observou isso. Então, eu chamei essa pessoa e mostrei. Eu falei, fulano, vamos ver bem aqui essas imagens. E ele viu
E eu perguntei, o que você estava fazendo aí? Aí ele, não sei. Então, até nisso, né, o empresário ele tem que ter o quê? Trabalhar o emocional dele. Porque naquela hora, a gente dá vontade de fazer coisas assim terríveis. E aí, mas aí a gente tinha uma imagem que, como ele mexeu na câmera, então não dava para a gente ver o que ele tinha pego lá. Perfeito. A gente só dava para ver na hora que ele subiu na cadeira, na hora que ele desceu da cadeira. Então, foi bem complicado esse caso. E aí, conversei e tal, falamos dos valores e tudo, né? E que a gente não admitia aquilo, mas foi difícil da gente fazer uma justa causa naquele momento, porque não tinha ali aquela... A imagem, né? A imagem clara. Quer dizer que se eu tiver uma imagem que confirme aquilo, com aquela imagem eu posso... Pode. Chegar? Uma imagem, um relato de um cliente, um relato de um fornecedor. Já aconteceu um caso de um fornecedor verificar que os materiais deixados na empresa sempre eram contados a menor. Sim. O fornecedor deixava e verificou na planilha que ele tinha deixado 10 materiais e na planilha foi 7. Aí ele, não, mas eu deixei 10. Aí ele pegou e fez uma outra planilha e mostrou para o dono da empresa, ó, essa foi a planilha que eu deixei, vamos verificar com a planilha que está aqui no estoque. E, de fato, foi verificado que estava sempre a menor. Então, o fornecedor, ele conseguiu levar para a empresa essa informação e a empresa, quando foi fazer um relatório, batendo as entregas do fornecedor com o que estava no estoque, toda vez que o fornecedor chegava, era registrado a menor. Então, o funcionário ele já estava nessa prática há muito tempo. Pronto, foi uma demissão por justa causa. O juiz manteve a justa causa. Esse funcionário recorreu. Na segunda instância, também foi mantida a justa causa. Então, hoje, a justiça entende que esse ato de furtar a empresa, né, esse ato de improbidade, ele faz com que haja uma quebra contratual que é impossível de ser reconectada. Não tem como. Você não vai mais confiar no funcionário. E eu entendo a dor do empresário por muitas vezes ele ficar com receio e acabar fazendo acordos, acabar demitindo sem justa causa. E eu digo, não faça isso. É muito melhor você ter na sua empresa um jurídico preventivo que vá lhe dar esse suporte para uma manutenção de uma justa causa do que você ficar fazendo acordo. Porque no meu ponto de vista, isso aí faz o quê? Reforça esse comportamento dentro da empresa, né? Exatamente. Os outros funcionários estão vendo e dizem, mas ele fez isso não aconteceu não aconteceu nada, então também... E até, olha o risco. Digamos, você permite que um funcionário cometa essa conduta e saia ileso, né? Você demite ele. Sim. Se um outro funcionário fizer e você for demitir por justa causa, ele pode entrar na justiça pedindo a reversão. É mesmo? Lhe comprovando que já teve um caso semelhante e o seu comportamento foi diferente. Olha aí. Então, olha o risco de você não ter mesmo a postura, a cultura na sua empresa, né? Então, a sua empresa ela tem que ter uma cultura. Se você não aceita aquilo, não aceite de ninguém. Nem com o seu melhor funcionário, nem com o seu pior funcionário. Porque muitas vezes isso é muita coisa de gerente. Diz assim, não, eu vou punir esse funcionário porque ele é um péssimo vendedor, mas esse aqui é bom, mesmo fazendo errado, eu não vou advertir, não vou suspender. Isso não pode fazer. Funcionário, ele não tem que ter uma distinção. Todos têm que ter, se está ali, a regra tem que... Tratados como igual. Então, se fez a mesma conduta, deve ser punido da mesma forma. Claro que existem proporções, né? Se um cometeu uma conduta, mas se arrependeu, chegou e disse, olha, eu fiz isso, claro, aí você pode entender a situação ou não também, fica a seu critério, mas você tem como ali ponderar as situações. E isso é muito importante. Entendi. Então, a justa causa, ela tem que estar baseada sempre em registros. Perfeito. Seja escritos, seja uma testemunha. Isso. Tem que dá um pouquinho de trabalho, né? Mas se já existir, eu lembro que lá no início, a gente não era inocente também, né? A gente começou a empresa e tal. Mas depois que a gente pegou umas lapadinhas, a gente começou a entender. Então, assim, quando a gente aprende...
Então, isso vira rotina. Exatamente. Né? Essa coisa da advertência por escrito, verbal, não sei o quê. Então, já vira uma rotina e não é tão trabalhoso assim. Eu acho que o trabalho é aquele trabalho inicial de você implementar. Sim. Depois que está implementado, vai seguir o fluxo normal. Os gestores, os superiores, eles vão entender que aquilo deve ser aplicado, vão entender a importância disso e vão seguindo com essa cultura, né? Criar uma cultura mesmo. E entendendo que nada é pessoal. Eu acredito que se isso também Tem que separar. for muito claro, né, na empresa, o colaborador ele vai entender que é uma prática da empresa. Isso. Independente, né, de A, B ou C, todo mundo vai seguir aquela regra ali. Exatamente. E aí, uma outra coisa que eu anotei aqui, até para não esquecer também, que é desse mundo aí dos negócios, é a questão das sociedades, né? Então, vou abrir uma sociedade com a minha melhor amiga do coração. Conheço desde criança, né? E a gente se entende muito bem. O que você orienta aí para quem vai abrir uma sociedade, né? Para quem tem uma sociedade? Perfeito. Até brincadeira, assim, mas até se for com seu marido tenha o contrato social bem redigido, tenha um acordo de sócios, né? Porque o contrato social é um documento público, né? Muitas vezes o contrato social, ele vai... Quando a empresa é processada, por exemplo, o primeiro documento que a gente coloca no processo é o contrato social. Se você quer deixar algumas regras ali seguras entre você e o seu sócio, mas não quer que aquelas regras sejam expostas, você pode fazer um acordo de sócios entre você, o seu sócio, deixar ali as regras bem claras da sua empresa, o que você quer, por exemplo, e se eu morrer, o meu filho pode assumir, se eu morrer, o meu cônjuge vai assumir. Então, assim, tem várias regras que a gente consegue prever, né? Então, se a gente consegue prever, a gente consegue deixar ali documentado para que você fique seguro. Então, vai iniciar uma empresa, tem um contrato social, tem um acordo de sócio, delimite qual é a função de cada sócio. A responsabilidade, né? Porque às vezes você monta uma sociedade, um vai ser o investidor, um vai ser o administrador, e aí começa aquele conflito. Mas eu sou administrador e estou ganhando tanto como você. Aí vem a ideia do Prolabore, né? Que é o salário de quem de fato trabalha na empresa. Então, todas essas nuances devem ficar definidas no acordo de sócios. Porque a gente vê muito, né, essa questão. Eu comecei aqui um negócio, a gente teve uma ideia maravilhosa. E aí a gente começou o negócio, mas não formalizou. E aí lá na frente, no caso, quando são amigos, né, ou parentes, aí gera briga, gera intriga, né, gera muito desgaste emocional. Né? Isso é até uma forma de você não piorar uma relação, por exemplo, né? Se a regra já está ali clara, você vai só dizer para o seu amigo, sua esposa, enfim, quem for o seu sócio. Olha, mas essa regra está aqui. Né? Você nem vai bater boca, você só vai mostrar a regra que está no acordo de sócio e pronto. Então, isso vai te gerar uma segurança e você vai conseguir até mesmo querer crescer aquela empresa. Porque pensa, se a empresa está ali toda desestruturada, se os sócios estão brigando entre si, como que essa empresa vai prosperar? Né? Essa empresa está fardada a dar errado. Sim. E aí, em caso de, sei lá, de dívidas e tal, se não tiver... tem que estar tudo escrito nesse contrato de sociedade, né? Tudo, assim, porque hoje o empresário, ele também tem que entender das responsabilidades fiscais, né? A gente tem que entender que ali no contrato social deve ter todos os investimentos feitos, deve ter o capital social. Esse capital social não é ali qualquer número aleatório, é de fato ali um investimento que você teve para construir aquela empresa. E que se você tiver mesmo assim respaldo jurídico, se você blindar a sua empresa, não misturar contas pessoais, contas pessoas jurídicas, realmente se blindar, mesmo que a sua empresa acabe, decrete de falência, os seus bens podem estar protegidos. Mas você tem que fazer tudo legalmente, você tem que ir ali na ponta do lápis e entender o que é o dinheiro da empresa, o que é o seu dinheiro. Não fazer uma confusão patrimonial. E a gente vê nessas estatísticas também que muitas empresas fecham no período, acho que de 5 anos, né? No Brasil e tal.
Então, até nisso é importante todo esse cuidado, né, de buscar uma orientação e tal, porque pode até ser por várias questõezinhas dessas que não teve o cuidado, pegou um processo, né, de um funcionário ou de um cliente, sei lá, de um fornecedor. Então, é muito, realmente, eu digo que é uma atividade de risco, né, ser empresário, mas existe formas da gente se proteger. E exatamente no início, né? Eu sinto que muitas vezes o empresário diz assim, não, deixa o barco andar que depois eu vou fazendo ajustes. Eu entendo, né, que muitas vezes o empresário pensa isso, não, deixa eu fazer minha empresa funcionar que depois eu vou dando os reparos. Mas se você tiver uma condição, não estou dizendo para você ter um jurídico ali fixo na sua empresa, mas pelo menos uma consultoria jurídica ali inicial para lhe passar aquelas informações para que você básicas, evite... né? A gente tem como evitar tantas circunstâncias, né? Sim. Porque a gente tem como verificar outros processos, outras empresas que deram errado, né? Quando a pessoa diz assim, a franquia é muito interessante. Por que franquia é interessante? Porque a franquia ela já conseguiu ver o que dá certo e o que não dá. Né? Então, ela te traz o know-how. E em toda empresa a gente pode fazer isso. A gente pode estruturar ali o que pode dar certo, o que não pode. A gente pode prever uma série de coisas para te gerar segurança e te fazer, de fato, crescer. Esse dado de que muitas empresas fecham, né, em menos de 5 anos é bem assustador. Porque, às vezes, você não consegue nem pegar de volta o capital que você investiu. Né? E é bem triste. Porque, geralmente, você investe um capital e você só vai começar a colher os frutos ali depois de 1 ano e meio, 2 anos. Então, às vezes, a sua empresa nem durou tempo suficiente para você receber de volta aquilo que você investiu. E talvez seja até por isso esse índice tão, né, alto, assim, de empresas que fecham. Exatamente pela informalidade, né? Exatamente. De começar assim de qualquer jeito, ou de, no meio do caminho também, não tomar mais tanto cuidado. Então, agora, tem algum caso, assim, que você pode contar pra gente, de empresas que você, né, já deu assessoria ou consultoria, ou, enfim, de coisas que foram revestidas ou de justa causa que conseguiu ganhar? Interessante. Recentemente, a gente conseguiu manter uma justa causa. E, assim, o que a gente percebe? Foi a documentação juntada no processo que fez efeito. Então, era um funcionário que, de fato, tinha muitas suspensões, tinham advertências, e a conduta dele foi muito errada. A gente conseguiu puxar as câmeras de segurança, teve o relato de uma cliente. Então, todas essas informações, você guardar um registro do seu funcionário, né, como se fosse ali a história do seu funcionário na sua empresa. É muito importante, porque é isso que você vai conseguir levar para o juiz. Porque, às vezes, você diz assim, esse funcionário era muito ruim. Aí a gente pergunta, você tem uma advertência dessas condutas erradas que ele fez na sua empresa? Não, eu nem documentei. Eu esqueci. Então, essas coisinhas, assim, de você não documentar, não registrar, não passar mesmo uma suspensão para o seu funcionário, é que faz com que você não consiga manter uma justa causa. Mas se você documentar tudo, tiver aquela parte ali do funcionário com cada conduta que ele praticou errado, você consegue manter, como eu consegui manter recentemente, inclusive após ser levado para a segunda instância, né? Então, o processo, na primeira instância, a gente conseguiu a justa causa e na segunda instância também foi mantida a justa causa. Por quê? Porque tinha, de fato, muita documentação no processo. Muito legal. É isso, né? A gente realmente, às vezes, diz assim, não, é melhor fazer logo um acordo, né? E tal, mas... No seu caso aí, você está exemplificando, realmente, né? E o acordo, você tem que lembrar que sai caro para você. Sai muito caro para você fazer um acordo quando, de fato, é um caso de justa causa. E, volto a lembrar, se você fizer um acordo com um funcionário, depois você quiser demitir um outro, você fez uma conta errada. Aquele funcionário, ele tá ligado ali. Poxa, mas comigo foi demissão por justa causa e no outro você fez acordo? E o funcionário pode querer entrar para reverter a justa causa, alegando que o outro não teve, não foi usado de equidade. Então, é bem arriscado. Outra coisa que eu anotei aqui, que eu acho que também é algo que quase as pessoas não falam muito, mas que também pode ocasionar prejuízo para a empresa, né, para o empresário, é a história dele ter um CNPJ com nome de fantasia, mas ele não ter registro dessa marca, desse nome.
né? Isso é verdade. E aí cria também outra confusão, né? Porque muitas vezes a empresa, ela pensa assim, eu não preciso registrar. Ou então nem sabe o que é isso, não sabe que é necessário. E aí fica usando ali um nome fantasia por anos, e chega só uma notificação dizendo que a partir daquele momento você não pode mais usar aquele nome. Imagina, o negócio foi construído naquele nome, Sim. né? E muitas empresas, assim, que a gente vê tendo que fazer, assim, uma reforma, tendo que mudar o nome, muitas vezes foi porque foi verificado que outra empresa já tinha registrado o nome. Então, isso é muito importante, você consegue registrar e, assim, traz mais respaldo para sua empresa. Sim. É uma coisa que, se você está construindo ali, se você está acreditando naquela empresa, não custa nada você ir lá e registrar no INPI. INPI. Eu vim conhecer há pouco tempo essa história de INPI e eu vi que realmente é muito importante, né? Sim. A gente precisa buscar registrar direitinho. A gente cria os nomes, por exemplo, Elas Têm Poder é registrado. Muito bem. É registrado, né? O Café com Elas é registrado, as marcas. Porque realmente a gente... Só é dono quem registra. Só é dono quando registra, né? Muito bem. Maria Paula, e você é bem jovem ainda. Sim. E falando aqui nesse ambiente de mulher, né? Desse podcast que é feminino. Você encontra preconceitos? Já passou por alguma situação dentro de tribunais, sei lá por onde é que você anda aí, que as pessoas olharam assim e não deram muita... Até de cliente também, né? Para lhe contratar, né? Será que essa menina vai dar conta e tudo? Isso é verdade. A voz é doce, sim. O rosto é de jovem, até demais do que a minha idade. Mas, assim, uma coisa que me marcou muito foi uma situação com outro advogado, né? Que ele olhou para mim e disse assim, eu tenho de experiência o que você tem de idade, né? Eu até brinquei, mas... Você nem sabe a minha idade. Uhum. A minha idade nem tá no decorrer desse processo, pouco importa, né? Mas, assim, foi uma situação que me marcou muito. E eu sinto, sim, que ainda existe essas questões, né? De você ser mulher, de você ser muito jovem. Mas, em todas as situações, eu tentei mostrar mesmo que eu não estava ali porque... tô aqui brincando. Uhum. Não, tô aqui por seriedade. Tô aqui porque eu acredito muito na minha profissão. E tento até colocar em pauta que idade ou qualquer outra situação, gênero, não importa para o seu trabalho. Então, o meu trabalho é de excelência. Né? E eu sempre coloco o meu trabalho ao lugar da minha imagem ou em relação à minha idade, né? Mas, infelizmente, ainda tem colegas que fazem esse tipo de brincadeira. E a gente vê muito também, eu não sei se é uma imagem que a gente tem errada, né, do advogado lá, por exemplo, vai para o tribunal, né, vai para uma... Como é que chama o nome? É sessão, não? Como é o nome? Se for... Audiência. A gente tem a audiência, mas também a gente tem as sessões quando na segunda instância. Sim. Né, que é quando você veste até a beca para fazer sustentação oral. Tem mais formalidades do que numa audiência. Pois é. E aí, nesses momentos, a imagem que é mais, vamos dizer, presente assim na nossa mente... É aqueles advogados bem contundentes, bem, né, brigando, não sei o quê, defendendo cada um a sua. Sim. E aí você consegue, desse seu jeito aí, você consegue, né, esse seu jeitinho meigo e tal, você consegue se posicionar e ganhar as causas, como diz pra gente assim, porque é um outro jeito de advogar, não é isso? Isso é verdade, é um outro jeito de advogar e que muitas vezes me possibilitou fazer bons acordos. Olha né? Aí. Porque, assim, às vezes você vai com imagem tão fechada, né, tão ríspida, que você não permite com que o outro possa ali entender a sua situação. Eu procuro muito dialogar, né, e também tá sempre... pautado em uma tese, fundamentar tudo que você vai falar. E, principalmente, quando você busca uma razão, você não precisa gritar, você precisa argumentar. Então, em todo momento, eu busco os argumentos corretos, né? A melhor tese para o meu cliente, porque muitas vezes brigar não vai adiantar nada. Sim. Eu vou chatear o juiz, Verdade. certo? Muitas vezes o juiz vai pedir urbanidade, vai pedir educação e vou até mesmo dificultar, caso seja necessário, um acordo com outro advogado. Então, eu acredito que essa postura calma,
até assim mais acessível, Sim. já me possibilitou bons acordos, porque às vezes, né, na justiça, um acordo é melhor do que comprar uma briga. Sim. Então, tudo vai depender do caso, mas eu acredito que isso me faz querer estudar mais e sempre mais preparada para a audiência, porque eu sei que a minha competência pode ser colocada em pauta, né? Muitas vezes. Então, sempre ir ali com aquela brincadeira, né? Eu estou afiada. Eu sei o que eu vou dizer, eu sei como eu vou me portar, eu sei que tese eu estou defendendo. E isso me faz ter segurança, mesmo que a grande maioria das minhas audiências são feitas com advogados homem e advogados mais velhos. Muito bem. Olha, uma mulher inteligente, né, que usa essa flexibilidade. Eu lembrei agora aqui da história da água, né, que ela vai ali contornando os obstáculos e consegue se encontrar lá, né, com o mar. O rio chega lá no mar. Exatamente. E é muito interessante. Maria Paula, então, dentro de toda essa tua vivência, né, no mundo aí das empresas e tal, o que como advogada você acha que é mais corriqueiro, assim, de acontecer entre essa relação empresa e empregados, né, colaboradores, enfim, e que o empresário de qualquer tamanho, né, precisa ter mais atenção. Assim, situações corriqueiras que você vê acontecer com muita frequência. Pronto. É muito importante que o empresário ele tenha um contrato de trabalho com os funcionários dele, principalmente deixando claro quais são as funções, porque a gente vê muito na justiça hoje o pedido de acúmulo de função. E se você tiver um contrato ali desenhando certinho o que o funcionário deve fazer na sua empresa, você começa a se proteger mais. Então, tenha um contrato, delimite qual é a função do seu funcionário e também deixe claro as regras da sua empresa. Então, tenha contrato de trabalho, tenha um regimento interno, que isso vai lhe gerar segurança. E lembrando, você pode ter 10, 15, não importa a quantidade de funcionário que você tenha. Lembre-se que você está ali para prosperar a sua empresa. Então, se você iniciar errando com o funcionário, vai demorar para você ajustar a sua empresa quando ela estiver crescendo. Sim. Então, desde o primeiro, tenha um contrato de trabalho. Isso é, assim, a dica de ouro, Pronto, né? Contrato de trabalho e regimento interno. E regimento interno. Que muitas vezes o nome pode assustar alguém, né? Mas é algo que você vai ali escrevendo do seu jeito, assim. Lógico, organizando depois, mas... aqui pode isso, não pode aquilo. Algumas empresas colocam até, assim, as regras de ouro, manual do colaborador. Então, você pode ir ali criando aquilo e sempre repassar para os seus funcionários. É muito importante que a empresa ela tenha uma cultura de conversar com os funcionários, de esclarecer ali para o funcionário o que pode, o que não pode. Deixe suas regras claras. Nem que seja um quadro de avisos e você coloca lá regras de ouro da sua empresa, certo? O que não pode é você deixar ali ao léu. Né? E tipo, cada um interpretando do seu jeito o que pode e o que não pode. Perfeito. Não é isso? Porque quanto mais clareza que você trouxer para o seu funcionário, melhor. Porque o que ele souber por você, ele vai ali se sentir até mesmo seguro. Né? E vai ser um funcionário que vai estar ali disposto a trabalhar melhor, a estar engajado, porque ele entende o que é a função dele. Sim. Então, se você fosse dar... Lógico, você é um advogado e tal, mas o que você no dia a dia tem observado, o que fica mais caro? É contratar um advogado, de alguma forma, como você falou aí, ou uma assessoria, uma consultoria, uma empresa maior que já tem o jurídico dela, ou chamar na hora da confusão. Eita, quando chama na hora da confusão é complicado, porque você entra na empresa e começa a perguntar: cadê essa documentação? E cadê? Você tinha um contrato de trabalho? Ah, não, ele era tempo parcial. E como era esse tempo parcial? Então, quando a gente é chamado para apagar incêndio, geralmente... a gente não vai conseguir. Dá mais trabalho. Por quê? Porque a empresa ela não estava organizada.
certo? Então, a gente pega, assim, empresas que estão aquela loucura, não sabe onde é que está a documentação, não teve, assim, um cuidado, né, de registrar o contrato, de verificar as informações. Às vezes, o funcionário desempenha uma função, mas quando vai ver na carteira de trabalho, tem outra. Então, assim, são cuidados que vão sair muito caro. Então, se você não pode ter um jurídico ali preventivo dentro da sua empresa, faça uma consultoria, faça o que a gente chama hoje de compliance trabalhista, né? Que seria um programa de conformidade. Contrate um advogado para verificar ali, fazer uma auditoria, verificar onde que estão as falhas, certo? Para que a partir daquele momento que você passar por essa auditoria, você pelo menos saber o norte para onde ir, né? Ter algum norte. Os pontos que estão ali mais vulneráveis, né? Para arrumar. Exatamente. Então, não posso ainda ter um jurídico dentro da minha empresa, mas contrate pelo menos uma auditoria trabalhista para a gente analisar ali quais são as principais falhas para a gente ir corrigindo e para você, de fato, ter um respaldo, né? Ter uma maior segurança. E muitas vezes eu sinto que os erros cometidos pelo empresário foi por desconhecimento. Sim, às vezes foi por desconhecimento. Porque ele não entende. Porque eu acho que se ele entendesse, por exemplo, o risco que está correndo de não ter determinada coisa, ele já vai buscar. Ele já vai buscar, né? Exatamente. Então, é tentar mesmo entender hoje o que está acontecendo, né? Muita gente me pergunta, o que é essa NR1? Sim. Calma, foi só uma atualização, isso sempre existiu. Isso. Então, assim, muitas vezes o empresário, ele vê as coisas como novidade, mas já eram coisas que estavam ali, que já existiam. Então, assim, você, empresário, tem que estar cada vez mais preparado, porque hoje os seus funcionários estão também cada vez mais ali entendendo sobre a legislação. Então, fique de olho nas leis, na CCT, né? Que muita gente nem sabe que existe. Comissão, como é? CCT. É Convenção Coletiva de Trabalho. Esse nome aí se fala muito lá. Convenção. Tipo, às vezes tem um feriado, né? Aí você tem que ver o que está lá na convenção. Exatamente, porque a convenção, ela tem mais validade do que a legislação. Porque, digamos assim, a gente tem a CLT e a CCT, né? A Convenção Coletiva. Mas nos pontos que a CCT aborda, ela vai sobrepor a lei. Por quê? Porque a CCT é aquilo que é feito entre o sindicato laboral e o sindicato das empresas, né? O sindicato patronal. Então, entende-se que por estarem mais próximas da relação, elas estão mais abertas a criarem uma legislação que vai de encontro à situação real, né, do estado, do município. Então, por isso que a gente segue a CCT. Então, é bom você, além de saber a legislação, né, a CLT, você também tem que entender a convenção. Porque muitas situações são modificadas. Feriados, qual é o piso salarial, né? Porque, às vezes, a pessoa paga o salário mínimo, mas não entende que a categoria tem um piso salarial diferente. Então, tem que estar ligado a isso. Tem que verificar e é de acordo com o seu setor. Quero descobrir qual é o meu sindicato, ver qual é a sua atividade principal. Aí você encontra o seu sindicato. Inclusive esse negócio de jornada de trabalho, né? Por exemplo, quem trabalha por turnos. Exatamente, porque às vezes o sindicato, por exemplo, ele autoriza que você tenha um funcionário 12 por 36 e você nem sabe, será que eu posso contratar 12 por 36? Ou que você pode funcionar aos domingos. Então, tem muita coisa que está lá na CCT e o empresário, ele não sabe. Sim. Uma vez a gente estava até conversando e você comentou comigo e agora eu lembrei que você estava numa empresa e você descobriu lá, analisando, que aquele funcionário que era contratado para trabalhar mais horas, na realidade, o empregador poderia ter ele com menos horas. Sim, exatamente. É porque muitas vezes você só entende esse contrato padrão de 44 horas semanais. Mas só que você só precisa desse funcionário durante 25 horas. Então, para que contratar as 44 se você só precisa da 25? Muitas vezes é porque você não entende que existe o contrato a tempo parcial, certo? Que você pode criar com o seu funcionário uma jornada menor. E você não vai pagar, Maria, mas eu vou pagar menos que o salário mínimo. Não, você vai pagar o salário mínimo hora. Aquele funcionário ele vai receber proporcional às horas trabalhadas.
né? Então, existe essa jornada tempo parcial, existe uma jornada do trabalhador intermitente. São coisas que, às vezes, você não sabe e, por não saber, você está tendo um prejuízo. Porque, tipo, acaba gastando mais, né? Pagando a mais do que poderia pagar. Exatamente. E quando você contrata um funcionário e ele trabalha menos horas, na verdade, você está aumentando o salário dele. Certo? Porque se ele é contratado pelas 44 e ele está trabalhando 26, o salário dele, tecnicamente, aumentou. Inclusive pensando nos encargos, né? Que a gente paga. Exatamente. Né, férias, 13º. É sempre bom você analisar por quanto tempo você precisa daquele funcionário. Qual é o seu objetivo com aquele funcionário específico? Você precisa dele 44 horas? Ou será se não dá para ter uma jornada reduzida para esse funcionário? Certo? Então, é muito importante você entender essas peculiaridades. Muito bem, gente. A gente já falou de tanta coisa aqui. Eu não sei se eu me esqueci de alguma coisa. Mas, assim, é muito importante. São muitas perguntas. Então, você que está aqui do outro lado assistindo, se você achou interessante, deixa aí seu like, compartilhe para alguém, né? Para alguma micro, pequena, média ou grande empresa. Né? Porque, realmente, é importante, às vezes, até... como é que eu posso dizer? Facilita mesmo até essa relação do empregador com o colaborador, porque fica tudo muito mais claro. Muito mais claro. E ele entende, né? O que cada um entende ali a sua... O que tem que entregar, né? O que tem que fazer. Isso facilita muito, mas, assim, realmente é muito importante essa orientação, né? De alguém que entenda, que estudou para isso, que tem o preparo, que possa ali aliviar, pelo menos, né, um pouco a carga de quem tem uma empresa, que tem muitas responsabilidades ali, que tem que cumprir muita coisa, né? Porque é muita exigência também, né? Muita coisa. Muito imposto. Muitas exigências muitas demandas, mesmo. E a gente precisa se proteger e hoje mais do que nunca. Então, assim, essa coisa do burnout, que a gente sabe que existe em algumas empresas, mas hoje virou também uma coisa muito frágil, assim, de qualquer coisinha a pessoa vir dizer que é burnout. Às vezes a pessoa está ali. Uma vez eu estava no supermercado e eu acho que era uma melancia que eu queria comprar, não sei. Eu sei que era para abrir lá a melancia e a pessoa estava lá, ó. Mexendo no celular. O cara que era para estar arrumando ali as verduras e tal. Então, assim, às vezes, essa pessoa, ela vai naquele dia fazer hora extra. Isso. Por quê? Porque na hora que era para ele trabalhar, ele estava no celular. Mas um ato de desídia, né? Ficou no celular, desatento. Isso acontece muito. Então, por isso que é importante que você puna. Porque o seu funcionário fica, assim, muitas vezes no automático. Meu celular está aqui, vou pegar. Mas isso pode ser punido. Você pode punir, você tem que punir. Você também deve colocar as regras na sua empresa, dizer o que você aceita ou não. Certo? Um bom funcionário, ele é treinado. Né? E ele também é adulto, como eu sempre falo. Ele entra na empresa entendendo, sabendo o que é que ele vai fazer, quanto ele vai ganhar, quais são os direitos. E ele aceita. Então, eu falo muito isso lá nas nossas empresas. Eu digo, olha, aqui ninguém veio aqui amarrado, forçado. Né? Todo mundo sabe, né? Entendeu. A gente faz todo aquele treinamento de integração, mostra tudo, o que é, o que não é. Então, é um contrato de mão dupla, como eu digo, né? O colaborador vai entregar aquilo que a empresa quer que ele entregue. E a empresa vai pagar o salário, os direitos, enfim, o que tiver de fazer, né? E aí, as duas partes cumprindo, né? Tudo direitinho, não tem problema, né? Como nas nossas empresas, tem pessoas de 23 anos, né? De 21 anos, de 18 anos, que tá lá. E tem outros que não passaram 3 meses. Tipo, passou 3 meses e foi embora. Então, assim, isso é uma relação realmente que eu digo de pessoas adultas que a gente tem que entender, né? E quanto mais claro, melhor. E por isso que é tão importante, né? Um advogado dentro da empresa ou, de alguma forma, prestando um serviço. Então, eu queria te perguntar agora, você faz o trabalho, sei lá, tem aqui alguém escutando a gente numa outra cidade, no interior, sei lá onde. Você faz esse trabalho também de orientação
online? Faço. Acaba que a maioria das minhas auditorias, né, dessa parte do compliance, eu faço mais para as empresas à distância. Então, por exemplo, eu tenho algumas empresas no Maranhão, tenho empresas em Fortaleza, no Ceará, e o meu acompanhamento foi mais voltado por compliance. Então, foi entender ali o que estava solto na empresa e entregar a documentação que a empresa precisa, né? Por exemplo, teve uma empresa que falou comigo, acho que me encontrou nas redes sociais, e disse, eu vi que você falou sobre um programa de premiação, eu quero muito implementar na minha empresa, você faz? E aí eu nem conhecia a empresa, não fiz algumas reuniões, né, online, e até falei, quando eu for em Fortaleza eu quero conhecer. Ai. Mas eu entreguei um programa de premiação para uma empresa de Fortaleza. Então, essa parte, principalmente de auditoria, essa parte de compliance trabalhista, né, que é um programa de conformidade, é verificar ali como que eu posso trazer segurança para a sua empresa, eu faço também para empresas de fora. Muito bem. Adorei. Muita história interessante, assim, para quem tem empresa, né, para quem... Até para colaborador também que possa estar assistindo, para entender o porquê, às vezes, de alguma exigência, que a empresa, exige isso, está me pedindo às vezes aquilo. Fica com raiva de assinar as coisas. Exatamente. Gente, isso aqui é importante para você. Você precisa ter conhecimento das regras da empresa. Você precisa assinar um contrato, né? Tem muito funcionário que diz assim, eu não vou assinar nada, não. Eu converso, olha, pois então eu vou chamar 2 testemunhas para confirmarem que você está se recusando a assinar, né? Porque muito funcionário ainda tem aquela mente, assim, de desconfiança. Exatamente. Por isso que eu digo, traga clareza para o seu funcionário. Explique para ele tudo aquilo que está acontecendo na empresa, né? Tudo aquilo que é função dele, para que, como você trouxe clareza, você possa ali aplicar as devidas sanções, né? Advertência, inclusive, inspeção. você falou em EPI, e eu lembrei, né, de que também é importante que eles assinem que estão recebendo o EPI. Isso é muito né? importante. Ter o treinamento e tudo mais que tenha isso. Se ele não usar o EPI, você também deve punir. Aplica uma advertência se o seu funcionário tem que usar, por exemplo, uma touca. Você viu ele sem touca, aplica uma advertência. O funcionário tem que usar uma bota ou tem que usar uma cinta. Foi pego sem os equipamentos individuais, puna esse funcionário. Porque caso ele venha se acidentar, se você comprovar que você entregou os EPIs, se você comprovar que você puniu ele pelo não uso e ele for acidentado sem o uso, você pode reverter essa situação, provando que você fez de tudo para gerar segurança no seu ambiente de trabalho. Verdade. E a gente veio entender isso aí lá na nossa empresa, lá no início, depois de uma situação que aconteceu. A gente não ele não assinava que recebia e ele não estava usando. Ele trabalhava tinha um lugarzinho assim que vendia para o consumidor final. E aí ele abria o freezer para pegar, né, a cerveja. E ele não botou o óculos. Quando ele abriu o freezer, uma cerveja estourou e caiu no olho dele. E aí, na época, a gente deu todo, né, toda a assistência, pagou tudo, fez tudo e tal e tal. E ficou tranquilo, passou-se muito tempo. Ele saiu da empresa. Anos depois, ele colocou a empresa na justiça. Mas aí, o que aconteceu? A gente tinha tudo guardado de todo o material, assim, de tudo que a gente tinha pago, as consultas, os exames, não sei o quê. Enfim, teve todo um desfecho positivo para a empresa. Mas, desde então, a gente ficou esperto. E aí, todo mundo agora assina que está recebendo. A bota, o capacete, isso e aquilo. É interessante fiscalizar se eles estão usando. Então, além de fornecer, sempre fiscalize, passe circulares dentro da sua empresa, reforçando o quanto que é importante eles utilizarem os equipamentos de proteção individual. Então, o empregador ele tem que se proteger de todas as formas e documentação não é burocracia, é uma segurança que você precisa ter na sua empresa. De ambas as partes, De ambas as partes, exatamente. Pois eu amei aqui esse bate-papo. Eu acredito que a gente levou muita informação importante para quem está ali assistindo. Eu acabei até esquecendo de falar, né, do patrocinador, mas eu quero aqui, nesse momento, deixar registrado aqui, né, agradecer ao Salão Unique, que está com a gente já há um tempão. É uma marca que é aqui, né, parceira do Elas Têm Poder Podcast. Então, agradecer. E se você quer conhecer, né, o Salão Unique, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece aí na tela.
e vá lá conhecer todos os trabalhos, né, os serviços que eles oferecem, que são maravilhosos. A gente agradece muito. Agradece mais uma vez aqui a nossa doutora Maria Paula. Muito obrigada. Porque realmente é um trabalho muito importante para todas as empresas, né? Sejam elas de qualquer tamanho. Exatamente. Espero que tenha aqui ficado essa mensagem para quem está assistindo. E você que ficou com a gente durante todo esse ano de 2025, a gente agradece muito a tua audiência. E agora a gente vai ter um pequeno período de recesso, porque eu preciso descansar um pouco, a gente volta com novidades. E em 2026 a gente se encontra em mais episódios incríveis aqui do Elas Têm Poder Podcast. Um abraço.